Lápis e papel na mão, essa questão aqui é muito boa, envolve herança dos cromossomos sexuais. Vamos para o enunciado. Na figura está representado o mosaicismo em função da inativação aleatória de um dos cromossomos X, que ocorre em todas as mulheres, sem alterações patológicas. Pessoal, muita atenção a essa representação que foi dada na questão. Nós temos aqui, então, o gameta masculino, tá aqui, eu tô destacando para vocês, o gameta feminino. Já sabemos que quem define o sexo é o espermatozoide. Por quê? Porque na nossa espécie o sexo masculino é heterogamético, o espermatozoide pode carregar o cromossomo X ou o cromossomo Y. Beleza, então fizemos aqui uma recapitulação de conceitinhos importantes envolvendo a determinação do sexo. Aí aqui na representação nós vamos ter um gameta carregando 22 cromossomos autossômicos mais o X e o outro gameta carregando 22 cromossomos autossômicos mais o X. Isso origina um zigoto contendo 44 cromossomos autossômicos mais XX, ou seja, sexo feminino. E qual é o ponto decisivo dessa questão? Quando ele diz ali, ó, mosaicismo, ele apresentou pra gente nessa representação um embrião no estágio da blástula, em que as células apresentam características um pouquinho diferentes. Percebam, as células que estão preenchidas, elas estão ali na legendinha, ó, células com cromossomo X paterno inativado. E as células sem o preenchimento são células com cromossomo X materno inativado. Aí ele continua a questão. Entre mulheres heterozigotas para doenças determinadas por genes recessivos ligados ao sexo, essa inativação tem como consequência a ocorrência de... Galera, porque é muito importante esse tipo de questão, porque é muito importante entendermos o conceito da inativação do cromossomo X lá no sexo feminino de todos os mamíferos, não é só na nossa espécie, isso ocorre em todos os mamíferos. O nome disso é compensação cromossômica. O cromossomo Y, ele é muito menor do que o X. Então o Y encontrado no sexo masculino de todos os mamíferos, ele é muito menor do que o X. Sendo assim, o sexo feminino de todos os mamíferos apresentam um cromossomo X atrofiado. É a famosa cromatina sexual ou corpúsculo de Barr. E o que isso impacta lá nas fêmeas de todos os mamíferos, inclusive as mulheres da nossa espécie? Que os genes contidos nesse cromossomo que atrofia, eles serão inativados. E nessa questão foi representado isso, ó. Nós temos características diferentes em células diferentes. E por quê? Porque essa compensação cromossômica, essa inativação cromossômica do X ocorreu diferentemente em grupos celulares do embrião lá no estágio da blástula. Olha só que interessante. Cezão, mas isso impacta em quê? Nós temos aí diversos estudos que mostram uma distribuição diferente, por exemplo, de melanina na pele, em pelos, no cabelo. Em casos de gatos domésticos mesmo, nós temos uma distribuição aí diferente, uma deposição diferente de melanina, muito interessante, né? E nas alternativas ele coloca conceitos importantes como a pleiotropia, como a mutação gênica, a interação gênica, a penetrância incompleta e a expressividade variável. Aqui, por eliminatória, já fica mais tranquilo de chegarmos à resposta correta, mas vamos entender os conceitinhos que são abordados aqui nas alternativas. Olha a alternativa A, pleiotropia. Galera, a pleiotropia cai demais. O conceitinho de pleiotropia no Enem, nos vestibulares, são cobradíssimos, precisamos saber do que se trata. É quando nós temos lá um parzinho de alelos de gene responsáveis pela manifestação, pela expressão de várias características. Então, um único par de alelo fica responsável pela expressão de várias características. Ou seja, não tem relação com o que foi trabalhado aqui nesse exemplo. A está fora. Alternativa B, mutação gênica. Pessoal, já sabemos, o conceito de mutação envolve alterações lá no material genético de forma aleatória, a mudança de bases nitrogenadas, a mudança de nucleotídeos, e não é esse o caso aqui. Aqui nós estamos falando da inativação do cromossomo X, a B está fora também. A C, interação gênica, outro tipo de herança que é muito cobrado em Enem, em vestibulares, o nome já diz, nós teremos genes que vão interagir com outros genes. Um dos exemplos clássicos aqui é a epistasia, que ocorre lá no caso dos labradores, em que nós teremos o gene
epistático que vai interagir com outro gene, inibindo a manifestação de outro gene. Não é esse caso aqui também. Alternativa D, penetrância incompleta. Nossa, Cezão, do que se trata essa penetrância incompleta? É quando nós temos um grupo populacional que apresenta o mesmo genótipo, porém podem apresentar fenótipos diferentes. Então, penetrância incompleta significa que a manifestação, a expressão dos genes naquela população, ela não ocorre da mesma forma, ela não segue o mesmo padrão, por isso recebe o nome de penetrância incompleta. Restou para a gente a alternativa E. Esse caso do esqueminha, então, é uma expressividade variável, uma condição aí muito interessante envolvendo a inativação aleatória de um dos cromossomos do tipo X. Cezão, sempre isso que foi representado aqui vai acontecer? Não é sempre, tá, galera? O que normalmente acontece lá nas fêmeas dos mamíferos é que nós teremos as mesmas células do organismo, ou seja, os trilhões de células que formam o organismo, tendo o mesmo cromossomo X inativado. No mosaicismo, nós teremos aí grupos celulares diferentes com a inativação de cromossomos do tipo X diferentes e por isso, então, a expressão genética ocorre de forma diferente também. Responde aí se você acertou essa questão, já aproveita e segue o Cezão para mais resoluções como essa. Bons estudos, abraço e até a próxima!